A situação na Itália aqui hoje é dramática, né, Lacombe? Infelizmente, foi decretado o toque de recolher, que começou ontem, né, oficialmente, das 11 da noite às 5 da manhã. E os protestos já começaram. Muitas pessoas começam, diferente da primeira onda que nós tivemos, que tinham medo, né? Agora as pessoas estão mais, além do medo, tem também a raiva, né? Porque muitas pessoas, os políticos principalmente, não fizeram o dever de casa. E tiveram 7 meses para fazer e não fizeram. Amanda Silva. Silvio, pode ir. Vamos lá. Karina, eu queria te perguntar o seguinte, se aí na Itália e também em alguns países da Europa que estão adotando essa segunda onda de lockdown ou toque de recolher, na França também, por exemplo, né, das 21 horas até as 6 da manhã, algo até estranho, né, porque é como se à noite, na madrugada, você não pega o vírus, né, e no momento em que a circulação é muito menor. Mas aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos num momento de um certo debate politizado a respeito da obrigatoriedade ou não da vacina. Eu queria que você dissesse pra gente como é que o italiano ou o europeu está lidando com essa questão da obrigação ou não da vacina. Olha, Silvia, eu vou falar para você em relação à Itália, que é o que eu estou vivendo mais de perto, tá? Agora, a vacinação não é a salvação, como dizem muitos cientistas e muitos médicos que trabalham na linha de frente desse vírus. Até porque muitos deles dizem que o vírus ainda não foi isolado e que a vacina não tem a propriedade e os ingredientes conhecidos para se fazer essa vacina. Então, você pensa que a Itália é um país que nunca teve obrigatoriedade de vacinas, né? Agora que eles estão querendo aplicar a vacinação principalmente da gripe, da influenza, né? Que eles estão pesados investindo na vacina da influenza e mesmo assim toda a população não vai ter acesso. Então a vacina não é a salvação para muitos italianos, para muitos médicos. Até porque eles descobriram como tratar. Tanto que 95% desse grupo de infectados que acontece agora, que aumentou muito, são assintomáticos. Estão sendo tratados em casa. 5% desenvolve uma forma mais agressiva. E é essa a preocupação, porque os hospitais não se prepararam. Então, abriu o hospital de campanha novamente, na Feira de Milano, que foi feito por investimentos privados, né? Até Chiara Ferragni e Fedis, que são 2 influencers que fizeram uma campanha para arrecadar fundos para esse hospital, que foi fechado logo quando acabou a pandemia, não usaram ele direito e agora estão reabrindo esse hospital de campanha para colocar as pessoas que estão infectadas pelo Covid. A Itália teve uma primeira onda muito dramática, né, Karina? Tem uma população de idosos muito grande. Acho que a vacinação, os cientistas querem imunização, vacinação para salvar vidas, logicamente, para salvar pessoas, mas também para poder abrir a economia com mais conforto, senão fica nesse abre e fecha. Como é que está o número de casos e mortes aí? Olha, hoje nós temos um boletim de 19.370 novos casos. São 90 mortos, onde foram feitos 170 mil testes. Só que a gente tem que precisar uma coisa importante. 95% dessas pessoas são assintomáticas, não é como no início do ano. No início do ano, nós tínhamos um outro quadro muito dramático, porque as pessoas não sabiam como proceder. Primeiro que as autópsias não foram liberadas, os médicos não tiveram acesso às autópsias, que eram uma coisa fundamental para aquele momento. E muitos erros aconteceram, erros médicos.
pessoas, os mais idosos nas casas de cura, foram infectados, onde esse grupo, que era um grupo de risco, que devia ter sido protegido, e não foi. E ali aconteceu tragédias incalculáveis. Então, o mesmo erro começa a se repetir. O que todo mundo diz, e o que os médicos dizem, é que a doença hoje, o vírus, ele é tratável. As pessoas têm que se tratarem em casa. O problema é que o terrorismo midiático começou de novo na televisão, mudou o tempo em Milão, na Itália, é inverno, está frio, começam as gripes, e muitos sintomas são parecidos com o Covid. As pessoas que estão no pânico, porque elas não sabem se elas estão infectadas ou não, elas vão atrás de testes. Os testes demoram de 10 a 15 dias para sair o resultado. Não tem teste para todo mundo. E aí começa o quê? O terror. Karina, você tocou em dois pontos importantes. A vacina... Ontem eu estava entrevistando um médico sobre o assunto, ele disse, bom, um bolo demora 40 minutos para assar no forno. Mesmo que você coloque 10 cozinheiros na cozinha e monte a cozinha mais equipada, com todos os utensílios necessários, o bolo vai continuar demorando o mesmo tempo para ficar pronto. Quer dizer, você não tem muito como acelerar esse processo da vacina. Não tem por que a gente precipitar o uso dessa vacina se a gente não tem, como vemos na Europa, né, o número de casos aumentando, mas o número de mortos muito baixo. Se não me engano, está em torno de 10 vezes menos do que era no início. Então eu pergunto, será que, para a gente terminar a nossa conversa, será que a população da Europa, a gente viu protestos na Alemanha, na Inglaterra, em alguns países europeus, contra esse fechamento, contra o lockdown, as pessoas querendo retomar a sua vida, a economia precisa girar e a economia tem a ver com saúde, tem a ver com vida. Você acha que pelo que você percebe na Itália especificamente, as pessoas... estão assim mais revoltadas realmente e prontas a protestar e a não respeitar alguma medida como está sendo tomada agora? Sim, muitas delas, mas acontece que a polícia, eu te falei, a Itália é um governo parlamentar, né? O primeiro-ministro está decidindo e fazendo decretos na calada da noite, anunciando de última hora e descarregando a responsabilidade nos prefeitos, nos governadores, e cada um pode tomar sua decisão. E aí está se revelando quem são os totalitaristas, os xerifes, né? E é o que a gente fala, a economia não pode andar separada com a saúde, porque aqui a gente está vendo um drama enorme que a gente acaba de entender que esse segundo golpe vai ser fatal. E não só para a economia, culturalmente, e se continua assim, é um golpe grande para a nossa civilização.